Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira moda. Olá, que prazer estar com você novamente. Nós temos aí o Casual trazendo uma pessoa fantástica. Eu considero realmente um mago, para não dizer um mágico, para não dizer quase um fenômeno da astrologia, dessas artes do ocultismo, que é muito fascinante. E ele veio especialmente ao meu programa para falar com você e mostrar para você um pouquinho dessa sua ciência, dessa sua sabedoria, do que ele pensa, do que ele acha e o que ele naturalmente pode dizer para nós através dos seus meios sobre a situação mundial, sobre a situação brasileira, um pouquinho de tudo isso que nós gostamos de ouvir, não é verdade? Você certamente vai ficar atento aí, porque é o astrólogo, tarólogo Fred Pérez, que veio daqui da cidade de Piracicaba, nossa vizinha, onde ele tem uma clientela enorme, para nos atender hoje a esse pedido. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Namastê. Namastê, meu querido. Eu primeiro queria dizer que é uma honra para mim estar aqui com você de frente, porque eu sempre fui seu ídolo. Considero você um dos maiores colunistas do Brasil, não de Campinas. Obrigado. Então, para mim é uma honra. E ainda você também, sendo natural também de Piracicaba como eu, mais lisonjeado fiquei. E estar aqui com você, Almir. Muito obrigado. Imagina, eu é que agradeço muito. Mas, Fred, é interessante porque como nós nos conhecemos, mas não temos muito convívio, porque você mora lá, eu moro aqui. Sim. Eventualmente que nos vemos quando eu vou a Piracicaba. Mas há toda essa sua carga espiritual, ela veio com você do bojo, do centro, do nascimento, você traz porque isso é um dom, não é de nascença. Sim, sim. Mas você teve algum direcionamento para isso tudo, não? Foi assim, Almir, eu venho de uma família de religião evangélica, né? Então, na verdade, esses dons eu tinha desde criança, aonde o ancião, o pastor, dizia que era um encosto, que eu estava com o diabo no corpo, né? Mal ele sabia. Mas, com o passar do tempo, aos 11 anos de idade, né, dentro da religiosidade que era de mamãe e de papai, eu me desliguei. Adentrei dentro da Igreja Católica, fiquei lá durante uns 3 anos e depois fui passando por outras religiosidades, né? Religiosidades espíritas e espiritualísticas. E isso foi se concretizando na minha vida, que cada coisa se aproximava de uma forma diferente, né? Então, isso para mim foi um aprendizado muito grande através das religiões. E depois, quando eu comecei a inserir nessa área de astrologia, de tarologia, de cartomancia, eu fui embasado, eu fui buscar conhecimento, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Você tinha um insight, mas não sabia lidar. Eu achava que todo mundo tinha. Tá? Eu achava que todo mundo tinha, eu falei, eu acho que isso que está acontecendo comigo é natural, né? Não,
Quando, por uma brincadeira, eu comecei a jogar cartas, e uma amiga, inclusive, ela falou assim, ó, você está falando coisa que você não sabe. Eu falei, verdade? Ah, mas não dei bola. E continuei fazendo, né, assim, a minha vida, né, fiz direito, tal, tudo mais, mas isso foi vindo naturalmente as pessoas, e eu indo atrás também de conhecimento, porque eu queria saber o que estava acontecendo, tanto comigo, quanto aquilo que eu estava fazendo. E eu fui buscando essas respostas e eu tive. E aí foi indo a minha vida aí, desses 30 anos que eu hoje, né, trabalho, foi indo, né? Eu trabalhei bastante também, né, na rádio, televisão, jornal, revista, foi muito bom. Entendeu? Agora, Fred, porque é um dom. Ninguém tem pessoas, por exemplo, que têm uma certa intuição. Eu sou muito intuitivo, por exemplo. Mas a vidência e interpretar valores e códigos através do baralho, são naturalmente mecanismos que é preciso ter mesmo essa especialidade, primeiro natural, é um dom natural dado por Deus para você. E depois você se aperfeiçoa. Mas você consegue, por exemplo, levar, desvendar é o melhor termo, alguma coisa sobre a pessoa, sobre a vida da pessoa, assim, naturalmente, sem nenhum pudor, isto é, porque tem pessoas, mas eu não vou falar porque pode magoar, eu não quero tocar nesse assunto. Como é que você lida com isso? Eu quero primeiro entender esse bastidor. Como é que lida com isso? Você é daqueles que chega e abre o verbo, ou você é daqueles que não conta tudo, vê tudo e não fala quase tudo? Não, é assim, é uma coisa bastante diferente que acontece comigo, porque quando a pessoa me senta na minha frente, eu vejo ela desnudada. Então, eu sei o que eu posso ou não falar para a pessoa. Tem casos, por exemplo, relacionados com, por exemplo, mortes das pessoas, que isso eu não vou falar mesmo, você entendeu? Eu não tenho esse direito, né? Eu tô ali para orientar, não para trazer uma tristeza ou alguma coisa. Agora, se é para evitar de um acidente que é possível, se eu ver, por exemplo, dentro de uma leitura, eu vou falar para as pessoas, como já aconteceu com várias pessoas, né? Mas a pessoa, eu falo tudo, sim, mas eu sinto que algumas pessoas eu não posso falar. Tá? É uma sensibilidade que eu tenho quando a pessoa senta na minha frente. Agora, você, por exemplo, você falou o tempo certo, desnudar a pessoa. A pessoa vai com essa proposta. Em que momento essa pessoa lhe ajuda a você decifrar tudo? Em nenhum momento, porque passa para mim, tudo é da minha parte que eu faço para as pessoas, né? Tem umas pessoas que vão à procura de ajuda, tem outras pessoas que não vão à procura de ajuda, como já aconteceu muitas vezes, para me testar, tá? Curiosidade. Exato. E eu falar, você está aqui para testar-me, você entendeu? Então eu sou uma pessoa muito clara com todas as pessoas. Bastante franca, né? Agora, você, por exemplo, já teve uma relação com a vida bastante, digamos, profunda. Você é um homem que passou por caminhos que a vida lhe levou, caminhos, digamos, mais discretos, outros mais abertos socialmente, e tudo isso. Como é que faz, o que você colhe dessa experiência toda para você montar esse ser que você é hoje? Tudo para mim é uma lição, né? Então eu tento tirar uma lição dos meus acertos e erros. Quando a gente faz escolhas na vida da gente, está relacionado a ganhos e perdas. Só que quando a gente é mais jovem, a gente não enxerga tanto as perdas. Então, com o passar do tempo, o amadurecimento, você vai começando a selecionar isso, entender melhor, né? Então eu vou tirando de tudo. Tá? Desde uma cena que eu vejo no chão, desde uma tristeza que eu passei, desde eu venho de uma origem humilde e vi todos os processos na minha vida caminhar, né? E eu vou tirando lições das pessoas, daquele que está na rua, daquele da classe social, ou que é um político muito grande. Eu vou observando, eu sou uma pessoa muito observadora,
né? E eu acho que observar é o importante. Mas essa é a minha missão. E eu relutei muito em trabalhar com isso, né? Mas você virou, por exemplo, que eu sei, a estrela da society, da região toda onde você atende a alta sociedade, empresários, não só aqui da região, no Brasil todo, né? Até do exterior. Exato, até no exterior. E celebridades, daqui a pouco você vai contar também o que você vai fazer, vamos deixar para o final. Mas eu quero saber, você preparou-se para isso. Agora, por que eu estou perguntando isso? Para saber em que momento você se sente maduro para falar, hoje eu posso trabalhar com esses mecanismos espirituais que eu estou preparado mesmo. É engraçado que assim, as pessoas vinham na minha casa quando eu era mais jovem e as pessoas falavam assim, nossa, eu esperava encontrar um senhor. E eu falava assim, mas eu posso ser jovem, mas o meu espírito já é velho, já vem de várias reencarnações. Então eu enfrentei essa barreira, um certo preconceito por ser extremamente jovem, tratando de pessoas bem mais velhas do que eu, com outras experiências, né? Então eu fui indo, né? Eu fui caminhando, né? Eu fui trazendo junto comigo o que tudo poderia o universo me dar, né? E a maturidade, ela ajudou a mim a separar as coisas. Então eu fui separando as coisas, vendo o que era melhor. E montando o seu quebra-cabeça. Exato. E para trazer uma orientação melhor para as pessoas, né? Agora vamos agradar a gregos e troianos, vamos? Como é que você está aí você naturalmente, ele não precisou trazer o baralho, porque ele já viu e ele já fez o mapa astral. Como é que está o Brasil, em primeiro lugar, nesse momento? Olha, primeiramente, né, o nosso presidente, que é do signo de Áries, né? Ele é uma pessoa bastante assim impulsivo, né? Porque o signo de Áries é um signo muito impulsivo, é o guerreiro, né? Muito indicado também para as áreas políticas, áreas militares, médicos, advogados, etc. Não necessariamente essas áreas, mas são as melhores. O ariano, ele é assim, ele não se apetece ao primeiro problema. Ele pode perder a batalha, mas ele vai estar sempre lutando, guerreando, pode falar mal dele, etc. e tal. O Brasil é uma terra encantada, que na verdade que vem desde o período que há a presidência, né? O período de democracia, de presidencialismo no nosso país. Isso daqui às vezes era bom, foi ruim, teve também a parte da ditadura militar, mas eu vejo um caminho muito positivo. Tá? Independente de partido político, tá? Não, eu sou uma não pessoa, queremos falar isso. Eu quero ver meu país bem, certo? E eu acho que assim, eu acho que existe muita coisa em cima da nossa presidência, cobrança muito grande, talvez até pelos problemas que nós passamos, mas eu acho que nós vamos ter assim boas soluções. Eu acho que ele tem feito boas soluções, né? Do que nós encontramos o nosso país, né? Com tanta roubalheira, né? Que houve. Então, eu acho que não é fácil, é um país, a extensão dele é muito grande, né? Porque se você vê o Nordeste com o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, as diferenças são muito grandes, né? A gente vê, por exemplo, o Sudeste, que é o nosso coração, mas ele pode ser mais fácil para fazer algumas coisas, né? Mas é um estado muito difícil, né? Essa região Sudeste, porque ele tem muita gente, muita população, né? Então não é fácil. Mas o Brasil ele vai se sair bem ainda. Assim, economicamente? Economicamente eu só vejo uma melhoria em 2021. Isso pelo fato também da pandemia que gerou esse problema, né, a nível mundial. Mas você acha que 2021, a partir do ano já inicial ou mais no final do 2021? A partir de março de 2021. Março de 2021 começa a melhorar. Vai melhorar mesmo, economicamente. Porque todo mundo está com medo. Por exemplo, agora algumas coisas estão se abrindo, né, diante das questões da pandemia. O comércio abre-se, mas não tem a mercadoria. Então, quem está produzindo, que são os industriais, eles também não estão com medo de produzir. Então, será que não vai voltar de novo? Será que vai continuar essa pandemia? E eu acho que agora para setembro, eu acho que deve haver um pequeno declínio, você entendeu? Na questão da pandemia. Se a gente eu ia falar isso agora. Você já acha agora? Eu acho que vai haver sabe, gradativamente. Gradativamente. Mas nós temos que ajudar também,
né? E você sabe que brasileiro, ele não se ajuda, né? Ele critica, mas não se ajuda, né? Então você pede para ele seguir essa seta aqui, ele não segue essa seta, ele vai ao contrário, né? Então eu acho que é uma questão da coletividade, cada um fazer um pouquinho por si, para ajudar o todo, né? E eu acho que isso vai começar a melhorar. Procede a lenda de que o Brasil é um país abençoado, no sentido que tem até um dito popular que Deus é brasileiro? Eu acho o Brasil uma terra abençoada, mas eu acho que é assim que vem desde a época das nossas capitanias hereditárias mal administrado, né? E eu acho que herança genética não é, e espiritual também está relacionado a isso, tá? Mas acho sim, eu acho um país muito abençoado. Acho porque todo mundo fala, não tem terremoto, não tem maremoto, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Mas, de repente, é um país que acontecem coisas que você fica horrorizado, né? A gente, muitos anos, nós fomos considerados o celeiro do mundo, né? E temos uma floresta fantástica, a floresta amazônica, né? Existe toda uma grande preocupação, né, com esse desmatamento que está havendo. Eu acho que o Brasil, geograficamente e também em questões climáticas, etc., e produtivas, excelente. O que existe é uma má administração. E as pessoas querendo sempre levar vantagem em alguma coisa, né? Então acabam fazendo coisas erradas, né? E estão viciadas porque, veja bem, a corrupção, ela acontece dentro da sala de aula, se você for ver bem. Porque aquela criança que passa a cola para o outro não deixa de ser uma coisa corrupta. Né? Então nós temos dentro da nossa sociedade um embasamento que fazia, mesmo as novelas, etc. e tal, colocam isso, que fazer coisa errada dá certo. É o tal negócio, é o esperto. É a cultura da esperteza o brasileiro tem, né? Eu acho que a questão da economia no nosso Brasil, ainda esse ano a gente não pode contar com alguma coisa. Pelo que eu vi em relação às cartas, a gente não pode contar com muita coisa, tá? Principalmente, como eu estava dizendo anteriormente, que os industriais estão com muito medo de produção. Tá? Eu digo o comércio interno, tá? Agora, o comércio externo está mais debilitado do que qualquer outra coisa. Porque Estados Unidos, China, com todos os problemas que estão tendo, você entendeu? E outros países mais produtores, vai ficar por um bom tempo ainda sem ter a sua solução. E como eu estava dizendo anteriormente, que eu vi uma mudança para o Brasil até também nessa parte econômica, só a partir realmente do mês de março, que vai começar a melhorar. Vou arriscar. O Trump se reelege? O Trump? Você sabe que ainda não vi isso, você entendeu? Mas eu acredito que sim. Assim... Eu acredito que sim. Acredito que sim. O que você acha, por exemplo, da China com relação ao mundo depois dessa pandemia? O que você viu através da o que eu vi através da carta é que ela se reergue, você entendeu? E vai continuar uma superpotência bem competitiva com os Estados Unidos. Né? Vai se reerguer, sim. E a Rússia? A Rússia, o grande problema da Rússia está sendo, nesse momento que eu vi nas cartas, é a questão dela querer derrubar, certo, as questões de governo, tá? Ela está muito focada dentro desse sentido, né? Ela quer derrubar as eleições, foi nos Estados Unidos, tentou na Inglaterra. Então a Rússia, ela está como uma espiadora, você entendeu? Em tudo isso. Existe alguma previsão, digamos, para os próximos anos do país, do nosso Brasil, de ter, digamos assim, uma melhora boa, absoluta? Você acha que dentro de 1 ou 2 anos a retomada mesmo essencial, falta de emprego, precisa voltar ao emprego, tudo isso, como é que você vê? Olha, como eu vejo essa questão, você entendeu? Na parte profissional, né, de trabalho para o Brasil. Eu vejo porque você é muito procurado, que eu li sobre isso. Muito. Por isso que eu estou lhe perguntando. Eu vejo que realmente a questão de lado profissional, aumento, porque tem muitos desempregados, é do meio do ano de 2021. Do meio do ano de 2021 que as coisas vão começar a melhorar para o Brasil. Metade de 2021. Metade de 2021. E com o novo, eu acreditando na reeleição
do nosso presidente, eu acredito que daí ele vai ter mais tempo para trabalhar melhor. Você falou uma coisa que eu ia perguntar agora, ele se reelege? Eu acho. Ótimo, porque eu já ouvi isso também, por isso que eu queria saber. Apesar que eu acho que o Moro vai dar trabalho, mas acho que ele se reelege. Certo. Você está aí agora entrando num outro segmento, você está indo... Eu soube que você foi contratado agora pela Rede TV. Foi. Eu fiz uma live com o João Kleber e agora em setembro eu vou começar a gravar só falando sobre astrologia, previsões, crendices e etc. no programa. E ele fez essa gentileza de me convidar, que eu vou ter 10 minutos de participação no programa, no quadro dele. Certo, na Rede TV. Na Rede TV. Agora, você, dentre as suas coisas, os seus... Eu me esqueci o nome agora. Como é que se dá o nome do baralho, assim? Você não trabalha com a bola de cristal, né? Na bola de cristal eu não trabalho. Não, quer dizer, baralho... Eu trabalho com baralho e astrologia, numerologia eu também trabalho. Numerologia também trabalho. Como é que está? Qual é o melhor signo para este ano, até o final do ano? É o Capricórnio. É o Capricórnio, que é o seu ascendente. É o Capricórnio. Como é que você sabe? É bruxo mesmo. É o seu ascendente. É o Capricórnio. Vai estar mais assim. Além do Capricórnio ser o signo do trabalho, porque estava retrógrado e agora está muito positivo. Então o capricorniano vai se destacar bastante. Entendeu? Certo. Em todas as questões profissionais. E dentro dos signos para o lado amoroso, que as pessoas gostam, as minhas... Aí para todos, de uma certa forma, tá bom, né? Assim, em termos afetivos. Mas assim, eu digo que os signos de elemento água tá melhor, né? Como peixes, câncer, escorpião, né? Tá melhor para a parte afetiva, né? Tá bom para se relacionar nesse momento. Que bom, então as coisas estão indo bem para algumas pessoas. Você dentro também dos parâmetros, digamos assim, da sua sensibilidade astral, você vê alguma outra catástrofe, além dessa pandemia do coronavírus? Então, isso que é importante eu falar. Na verdade, se continuar desse jeito, vai haver uma diminuição. Tá? Mas em março ou abril de 2021 pode voltar de novo com a mesma questão do coronavírus, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo que as questões de cuidar, de se resguardar são importantes, seguir alguns mandamentos aí que são precisos, porque senão ela pode voltar de novo. O que é esse vírus? É espiritual? É um castigo para a humanidade? É uma criação de laboratório? Como é que você... Eu adorei essa pergunta. Obrigado por você fazer essa pergunta para mim. É o seguinte, na verdade, muitas pessoas acharam que fosse até o vírus fosse uma coisa a nível de uma engenharia genética, né? Para uma possível bomba. Destruir o mundo. Etc, né? E eu não acredito, não. Eu acredito que veio, sim, desses animais que comeram aí, começou a passar, desencadear. Até a própria China demorou para haver a revelação, tá? E no Brasil também, tá? Com relação à questão do vírus. Eu acho que o vírus já estava um pouquinho antes de tudo isso. Mas eu acho que isso tem alguma coisa a ver, para mim, você entendeu, com a peste negra que houve na época medieval. Que veio para dizimar, mas por quê? Você chegou a ver aonde? Eu vi, isso foi uma própria pesquisa que eu mesmo fiz, você entendeu? Qual a relação dessas pessoas estão sendo indo embora? Eu acho que isso foram pessoas que tivemos, que reencarnaram nessa época e voltaram de novo e tiveram que voltar porque tiveram que cumprir o tempo que era necessário aqui na Terra. Olha, então você está repetindo ipsis literis o que disse também uma especialista em vidência que eu conheço. Ela disse que isso é um resgate dessas almas que estavam indo, que já era o seu momento, porque já cumpriram este pagamento da outra encarnação. Então, só não falou da peste negra, mas falou disso aí. É da época medieval. É um resgate. É um resgate. Tá. É um resgate. Você vê que há uma dizimação imensa. Né? Um número assim, gigantesco. Isso vai ser bom para a humanidade?
Eu acho que sim, porque desde 2000 para cá, desde 1990, estão vindo uns seres mais iluminados para o nosso planeta para ajudar, né? Que são as almas Índigo Blue e as almas cristais. E agora, em 2000, estão vindo as almas arco-íris, né? Eu não sei se você sabe, mas a nossa aura pode ser registrada através de foto, que se chama foto Kirlian. Essa foto Kirlian sai a foto da nossa aura. E a nossa aura tem cor, e ela pode mudar de cor. Mas essas crianças que são índigo blue, cristais e também arco-íris são muito mais elevadas espiritualmente, né? Porque se a gente analisar assim, que em 1500 tinha X pessoas e hoje 2020 você vê um número da população muito maior. Então, onde estavam essas almas? São almas novas, né? Você vê que a população aumenta a cada dia que passa, né? Então essas almas são almas muito especiais. E são oriundas de algum planeta? Às vezes sim, às vezes não. Você entendeu? Às vezes sim, às vezes não, né? Então tem muita gente que encontra uma outra pessoa e fala assim, essa aqui encontrei minha alma gêmea, né? Mas às vezes não é sua alma gêmea, às vezes é uma relação karmática progressiva ou regressiva ou uma alma afim. Essa alma afim é uma outra alma que estava lá no outro planeta ou numa outra energia e veio para o nosso planeta para ajudar ou talvez até para trazer um problema de expiação, de trabalho, né? Dentro desse conceito também, por exemplo, você acha que o Brasil vai ter algum problema mais especificamente bélico? Vai ter algum problema sério? Vai ter alguma outra revolução? Vai ter algum outro... O que você viu? Não acredito nisso. Não acredito nisso. Não acredito de intervenção militar ou qualquer coisa dentro desse sentido. Não acredito nisso, digamos, na parte política. Não vi isso nas cartas com relação a isso. Não tem nada disso. Mesmo com essa concorrência toda política? Não vai haver. Não vai haver nada disso. Certo. Você tem alguma coisa a dizer especificamente sobre o comportamento hoje do ser humano? O que você recomenda? O que é preciso? Que caminho seguir? O que você vê? Eu acho que, na verdade, acho que duas coisas foram trabalhadas muito dentro dessa pandemia e estão sendo trabalhadas, né? Que é a resignação e o ressignificar. A resiliência, né? E o ressignificar das atitudes, dos fatos, estão mudando, né? Antes a gente não tinha tanto tempo para fazer as coisas, o consumo era muito grande, e isso deu uma freada. Essa doença não escolheu faixa etária, claro que os idosos têm mais problemas, e também nem classe social. Então você vê que é uma dizimação grande, em massa. Então, na verdade, eu acho que a resiliência e o ressignificar aos valores está mudando. Eu acredito nisso. E para melhor. Para melhor. Eu acredito também. Para melhor. Desperta no ser humano. Né? Eu sempre vejo tudo para melhor. Até dentro do caos, eu vejo algo sempre de melhor. Em relação. O que você recomenda para tirar mal olhado? Mal olhado? Eu sempre digo que o inveja de olho gordo sempre anda atrás da gente, porque aquela pessoa que tem isso é que ela não conseguiu ser o que nós somos, ou o que gostaria de ser. Então, mas ele vem, e ele existe. Então, eu acho que uma olhada tem várias coisas que você pode fazer. Você pode fazer banhos, você pode fazer... Banhos de ervas. De ervas, orações, né? Eu acho que é bacana fazer isso, né? Tem o famoso banho, isso é principalmente no Brasil, o famoso banho de 7 ervas, né? Que você usa para você fazer, que é um banho para limpeza, que é um banho antigo. Até tem vasos com 7 ervas para tirar a energia negativa do ambiente. É bom ter isso. Eu acho bacana. Qual é o número cabalístico do país? O número cabalístico do país é o número 5. Por isso que eu sempre vejo que existe a renovação e a mudança para ele. Por isso que ele está sempre se renovando, mudando. É o número 5 para o Brasil. E é um número muito bom. E na hierarquia numérica, algum deles é mais favorável, digamos? Depende para aquilo que você queira. Ou para quem quer exato, também, né? Cada um exato, tem... exato. É muito difícil a gente falar com um astrólogo, porque está falando genericamente. Não está falando para você, nem para mim, nem para ele.
Então, para isso é que existem as consultas particulares, Exatamente. que aí ele vai ver a sua vida, a minha vida, o significado. Mas, em tese, eu acho que é por aí mesmo e tal. Agora, você tem, por exemplo, dentro deste conceito só adivinhatório, você conseguiria dizer se nós temos, digamos, uma longa caminhada ainda pela frente, porque há os destrutistas que dizem que a Terra ela vai passar por um cataclismo absoluto dentro de alguns anos e vai recomeçar tudo novamente, vai terminar tudo isso. Então, Almir, na verdade, eu acho que eu não vou estar vivo para ver isso, mas eu vou dar uma de Nostradamus. Eu acho que sim. Eu acho que nós vamos passar... Porque Nostradamus disse qualquer coisa no sentido, né? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, mas não é nada para, por exemplo, para esses 100 anos. Mas eu acho que vai haver, sim. Vai haver muitos problemas ainda no nosso mundo, a nível de poluição, a nível de a gente usar. O que também a pandemia toda, você pode perceber que começou a melhorar o ar, começou a melhorar a terra, né? As coisas, você vê que nós sugamos muito, nós tiramos durante muito tempo muita coisa da terra. E poluímos muito. Muito. Então, eu acho que essa parada é para você fazer assim, para nós pensarmos assim, daqui para frente vamos fazer uma coisa melhor, ou daqui para frente vamos seguir o que a gente estava fazendo e deixar que isso seja destruído do jeito que estava fazendo, né? Porque o consumo muito grande e a população está aumentando. A vacina do Covírus sai? Ah, sai. Agora? Eu saio agora. Sai. Eu acho até o final do ano, por causa e justamente dessa pesquisa, tem vários países pesquisando. Mas eu aposto mais na Inglaterra, de Oxford, que temos um brasileiro trabalhando junto. Lá. Então você acha que sai até o fim do ano? Eu acho. Que bom. Bom, eu acho que temos aí uma panorâmica em geral de tudo que poderíamos esperar de alguém que trabalha com holismo, que trabalha com esses valores e com esses dogmas, digamos assim, da espiritualidade e tudo isso, como eu disse e repito, cada um tem que ler a sua vida, ele tem que ter uma consulta privê com cada um para ele poder falar as coisas mais íntimas. Não adianta eu perguntar aqui se você vai ter amor ou não, porque eu não sei nem quem está aí do lado de lá, entendeu? Se você vai ter mais dinheiro ou menos dinheiro, se vai ter, isso cada um é um. Então, certamente, nós vamos deixar aí no visor o endereço do Fred Pérez, e você pode entrar em contato. Você trabalha como, Fred? Online? Como é que você Agora eu trabalha? estou trabalhando online, né? Devido à pandemia, mas atendo presencial quando não está online, né? Certo. Hoje a questão da informática está ajudando bastante. Antes eu tinha que viajar bastante, né? Viajei muito, inclusive, né? Então agora eu tenho atendido mais online, que está sendo muito bom também. Que bom. Fred, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, viu? Almir, eu que agradeço. Para mim é uma honra, como eu disse no começo, e está sendo um prazer de estar dentro desses baluartes da comunicação como você é. Ah, imagina, eu fico muito feliz de ter esse conceito, de você me olhar com esses bons olhos, mas não é tudo isso, não. Muito agradecido, viu? Eu que agradeço, viu? E obrigado a você também, aí que estava conosco aí esse tempo todo, você viu que deu para dar uma panorâmica geral. E, como ele fala, é bastante otimista, é uma coisa que eu gosto, que eu acho que o otimismo levanta e que você pode certamente criar uma aura para a sua vida, para o país, para o mundo. Seja assim e sejamos sempre assim, com coração, com bondade e com espiritualidade. Obrigado por estar comigo, hein? Um abração.